E nós vamos falar mais sobre essa situação com a Natália Pasternak, que é microbiologista e presidente do Instituto Questão da Ciência. Doutora Natália, boa tarde. Boa tarde, Denise. Então, Natália, nós estamos acompanhando aí notícias muito frequentes sobre o avanço dessas vacinas. A Pfizer concluiu a fase 3 de teste, né, e relata eficácia de 95%, como a gente estava falando há pouco. Ela vai pedir, inclusive, autorização para uso emergencial. Nós tivemos também a chinesa Sinovac, não é, que está produzindo a vacina junto com o Instituto Butantan aqui de São Paulo, anunciando aí a eficácia de 97%. Então, elas estão antecipando aí uma capacidade de imunização muito elevada, não é? Então, sim, e são ótimas notícias. A Pfizer, com a notícia hoje de manhã, que já está terminando a análise primária de fase 3, já terminou, chegou na quantidade de eventos que eram necessários para avaliar a fase 3, e reportando aí uma eficácia de 95%, que é uma proteção muito maior do que a gente esperava. Tanto a OMS como o FDA já estavam preparadas para aceitar uma vacina que tivesse pelo menos 50% de proteção, e de repente aparece a Pfizer com 95%, a Moderna vindo logo atrás também com uma análise parcial bem promissora de 94%. Então a gente fica realmente cheio de esperança e muito feliz de ver as vacinas dando certo, de ver que realmente as vacinas oferecem proteção contra a doença. Essas vacinas que já estão aí perto de serem aprovadas, elas realmente são capazes de nos proteger de doença, o que indica que as outras também devem ser, mesmo com tecnologias diferentes. Então, são notícias muito boas mesmo, Denise. Agora, a gente estava conferindo aí os relatos das etapas que tem de procedimento para o registro de uma vacina, a Anvisa tentando facilitar essa tramitação toda. Como é que é essa parte que a gente pode tratar como burocracia, mas do ponto de vista da ciência, etapas que ainda terão de ser superadas? Olha, ainda tem realmente que passar por um processo burocrático para que a Anvisa possa avaliar todos os dados de fase 3 e das fases 1 e 2, né? Então a Anvisa tem que avaliar os dados de uma forma completa para depois poder dar o aval para que essa vacina possa ser distribuída e comercializada no Brasil. Esse processo burocrático em tempos normais, em tempos que não representem uma emergência sanitária, eles demoram porque são várias equipes mesmo, são várias pessoas que precisam fazer todo esse processo. A decisão da Anvisa de fazer isso de uma forma mais rápida, mais eficiente, com menos burocracia, é fantástica e realmente necessária nesse tempo de crise. A gente precisa que esses trabalhos sejam feitos de uma forma mais rápida agora. Agora, doutora Natália, com toda a discussão que a gente teve desde o início, a discussão política em torno da pandemia, né, muita gente não confiando nas declarações da OMS, a gente sabe das restrições que muita gente faz à questão da vacina, a aceleração desse processo não tem uma repercussão mais negativa em cima desse discurso, porque de início se falou que normalmente uma vacina levaria de 4 a 5 anos para ser desenvolvida, que é o tempo normal. Essa aceleração feita por todos os laboratórios, e são vários, chegando nessa fase final, impõe algum risco? Não, porque todos os processos foram cumpridos. O processo foi acelerado, mas nenhuma etapa foi pulada. Todas as etapas foram cumpridas, as etapas de segurança de fase 1, de fase 2, as etapas de checagem de marcadores de imunidade para ver qual a resposta imune que as vacinas podem provocar, e agora a fase 3, cumprindo também a fase 3 inteira, no caso da Pfizer, que esperou chegar na quantidade de eventos necessários para ter um bom poder estatístico para poder afirmar, olha, protege 95%. Então, todo o rigor científico foi cumprido. Então, o pessoal pergunta, mas então como é que foi mais rápido? Por que antes não dava para fazer rápido? Porque nunca precisou fazer tão rápido, porque nunca teve tantos laboratórios trabalhando juntos com colaboração mundial, porque nunca teve tanto investimento de uma vez em cima de uma única vacina para uma doença, não uma vacina, mas vacinas
vacinas para uma única doença, né? Eu vi uma entrevista uma vez com o criador da vacina de rotavírus, em que ele até fez piada disso, que a vacina de rotavírus demorou muitos anos para ser desenvolvida. Ele falou, coloca esse dinheiro todo na minha mão para você ver se eu não faço mais rápido também. Então é uma questão de investimento, testes clínicos são muito caros e em geral, eles demoram até porque o investimento é muito grande. E também uma colaboração mundial. E junte-se a isso também o fato de que muitos desses laboratórios e empresas já trabalhavam anteriormente com essas plataformas vacinais para SARS e para MERS, que são primos desse coronavírus. Então, eles já estavam trabalhando com estratégias muito similares e foi fácil adaptar a estratégia para esse novo vírus. Agora, esse percentual de imunidade que está sendo sinalizado, ele é superior a de muitas vacinas que têm uma eficácia de quase 100% no controle de uma doença. O que é fantástico e muito inesperado. A gente não estava esperando uma eficácia tão alta. Então foi uma grata surpresa ver os valores da Pfizer e também os da Moderna, que ainda são parciais, com uma eficácia acima de 90%. Por exemplo, a vacina do sarampo é uma vacina que tem eficácia após a segunda dose de 97%. É uma das vacinas com eficácia mais alta que a gente tem no mercado. E que a gente sabe que com uma boa cobertura vacinal, a gente consegue quase eliminar o sarampo. Infelizmente, a gente só não conseguiu até hoje porque existe um movimento contrário, pessoas deixam de se vacinar, mas é uma eficácia muito alta e que realmente nos traz muita esperança de que nós vamos conseguir controlar essa doença com vacina, e não vai ser tão difícil quanto a gente pensava. O desafio agora são desafios logísticos e o desafio de trazer a população, que a gente precisa de uma boa adesão aos programas de imunização para que a gente realmente consiga controlar a doença. Eu perguntava dessa questão da aceleração de todos os processos, porque saiu uma pesquisa nos Estados Unidos que mostrou um percentual muito alto da população que não gostaria de se vacinar, não por aquelas restrições que a gente vê circular pelas redes sociais, mas exatamente por essa aceleração, achando que não se tem a confiança necessária, não é, para poder ter a aplicação, a distribuição da vacina. Agora, a senhora falava desse percentual aí de eficácia, tem a questão da vacina que vai ser produzida no estado de São Paulo pelo Instituto Butantan, junto com o laboratório com a chinesa Sinovac, e eles teriam um percentual até maior, de 97%. A senhora coloca também entre as vacinas promissoras? Promissora sim, mas não por causa desse percentual de 97%. Esse percentual de 97% da Coronavac é um resultado de produção de anticorpos involuntários na fase 2. Não é a mesma coisa que a Pfizer e a Moderna estão apresentando agora, eles estão um passo atrás. Coronavac ainda está um passo para trás. Esses resultados de 97% foi que 97% dos voluntários na fase 2, não na fase 3, conseguiram produzir anticorpos. Então, é um bom sinal. Se não fosse isso, inclusive a Coronavac nem teria entrado em fase 3. Então, ela é uma vacina promissora, mas ela ainda não mostrou nenhum resultado de eficácia. Eficácia a gente só vê na fase 3, como a Pfizer e a Moderna fizeram. A Coronavac ainda não mostrou nenhum resultado de eficácia. Então, são ensaios diferentes que estão acontecendo aí. Ela está na fase 3 de testagem e depois os resultados, se comprovar esse 97%, aí é que ela teria um índice de eficácia maior, é isso? Então, esses 97% não precisam ser comprovados, eles não sinalizam proteção. Eles sinalizam produção de anticorpos. A Moderna e a Pfizer tiveram também produções de anticorpos ótimas em fase 2. Isso não tem nada a ver com a taxa de proteção que isso confere. E a taxa de proteção é medida na fase 3, com milhares de pessoas divididas em 2 grupos, o grupo vacinado e o grupo placebo. Foi isso que a Moderna e a Pfizer apresentaram agora. A Coronavac, ela está desenvolvendo essa fase 3, mas ainda não apresentou nenhum resultado. Esses 97% não tem nada a ver com proteção. É só um marcador de sistema imune. Foi só isso que eles mostraram. Agora, doutora Natália,
A gente falando aí dessa questão de imunidade, como é que a senhora vê a proteção de quem já teve a doença? Se fala muito dessa condição de imunidade de rebanho, o governo está contando com essa possibilidade para segurar isso que parece ser uma nova onda de coronavírus que nós estamos vendo no Brasil e uma nova onda comprovada na Europa, nos Estados Unidos e vários outros países. O Japão também está registrando problemas, a Coreia com problemas. Como é que a senhora vê esse nível de proteção da população? Quem teve coronavírus está protegido? Provavelmente está. Nós não sabemos ainda o quanto está protegido e por quanto tempo. Quando você tem a doença de uma forma natural, a gente não sabe qual a quantidade de vírus a que você foi exposto, qual foi o tamanho da sua resposta imune, quanto você produziu de anticorpos. Então, a gente não sabe o quanto você está protegido e nem por quanto tempo. Quando a gente faz esse processo com vacina, a gente sabe qual foi a dose que você recebeu, o quanto você deve produzir de anticorpos e de resposta celular, e a gente também não sabe quanto tempo essa imunidade vai durar. Mas imunidade de rebanho é algo que a gente consegue com vacina. De forma natural, a gente não consegue, porque sempre vai ter pessoas que ainda não foram expostas à doença, sempre vai ter pessoas mudando de lugar, mudando de cidade, pessoas nascendo. Então, a gente só realmente atinge imunidade de rebanho com vacina. A gente não vai conseguir fazer isso de forma natural. E tanto não vai conseguir que veja como está a Europa, mesmo a Itália, que foi um lugar tão atingido, não tem nada de imunidade de rebanho natural lá. Eles estão tendo uma bela de uma segunda onda, porque ainda tem muita gente suscetível ao vírus, muita gente que ainda não se infectou. E aqui no Brasil é a mesma situação. E a senhora acha que a gente pode viver uma segunda onda ou pode ser um aumento momentâneo? Pode ser uma segunda onda. É difícil falar em onda no Brasil, porque a gente nunca teve aquela onda muito marcada no gráfico como teve na Europa. Uma onda a gente marca como? Ela não é um conceito epidemiológico muito claro, ela é um conceito gráfico mesmo. Você vê a onda subir no gráfico e descer. Então a gente chama de onda, e daí depois você vê outra onda subindo e descendo. Isso a gente viu muito claramente na Europa. A Europa teve um aumento e depois uma queda bem pronunciada, ficou um tempo ali com pouquíssimos casos e agora vê o surgimento de uma segunda onda. No Brasil, a gente teve um aumento, depois a gente teve uma pequena queda e ficou num platô. A gente ficou nesse platô durante muito tempo e agora a gente vê ele subir de novo. Então, é um segundo pico, que a gente poderia chamar, ou chame de segunda onda também, que não tem problema, mas o que a gente está vendo é um aumento do número de casos, provavelmente pelo mesmo motivo que aconteceu na Europa, que é um relaxamento da quarentena, que acaba acontecendo porque as pessoas estão exaustas, as pessoas estão cansadas, elas não querem mais fazer quarentena, elas não querem mais as medidas de restrição e elas querem voltar à vida normal. Então elas começam a sair, frequentar bares, festas, restaurantes, aglomerações, como se a pandemia tivesse acabado, só que elas esqueceram de combinar com o vírus. Então o vírus não foi a lugar nenhum, tem aquele monte de gente aglomerada e o vírus fica feliz, ele infecta um monte de gente, a gente vê o número de casos subir de novo. A gente corre o risco no Brasil de ter exatamente o mesmo fenômeno que a gente está observando na Europa, que é esse crescimento no número de casos devido a uma mudança de comportamento das pessoas que estão exaustas, estão muito cansadas de fazer quarentena. E não seria, então, a questão de retorno das atividades profissionais das empresas, o trabalho mesmo. É mais o descuido nessas situações que provocam maior aglomeração. Com certeza, o maior descuido são essas situações de confraternização, de festa, de locais onde você tem pessoas aglomeradas sem máscara, porque ou estão consumindo bebidas, comida num bar, num restaurante ou em festas de família. Situações que convidam a aglomeração de pessoas são assim, em locais fechados.
Nós estamos falando com a doutora Natália Pasternak, que está dando informações para a gente sobre essa onda, se é que se pode chamar assim, que estamos vivendo aqui no Brasil, como é que a gente pode controlar, né, para evitar que ela seja mais prolongada. Doutora Natália, retomamos aí o contato, eu queria que a senhora falasse mais sobre isso, porque aqui nós tivemos uma flexibilização, por exemplo, pegando o exemplo de São Paulo, em que bares e restaurantes podem funcionar parcialmente, então tem que ter redução do número de pessoas que podem entrar, um distanciamento maior das mesas. Os cinemas retornaram também com esse distanciamento, teatros. Há risco mesmo nessa condição de uma restrição? Há risco, cinemas e teatros é uma péssima ideia, porque são locais fechados com ar-condicionado, mesmo com distanciamento físico entre as poltronas, é uma péssima ideia. Bares e restaurantes seria um momento agora para realmente impor medidas mais restritivas. O que a gente precisa, quando a gente vê um risco de ter um aumento expressivo no número de casos, é pensar, nós queremos mais parques ou mais shoppings agora? A gente precisa priorizar locais abertos, ventilados, ao ar livre, e não locais fechados que convidam a aglomeração de pessoas. A gente precisa que as pessoas circulem em locais abertos com uso de máscara, com distanciamento físico de 2 metros das outras pessoas. Se a gente não conseguir que essas medidas sejam respeitadas, a gente vai ver um aumento de casos da mesma maneira que a gente viu na Europa, vai ser inevitável. Agora, o complicado é que a gente vê as pessoas se descuidando, inclusive do uso da máscara, que é uma coisa básica, né? Vê bastante, e é muito triste, né, porque é tão simples usar uma máscara. Eu acho que a gente vive uma coisa muito parecida com o início da epidemia de AIDS, onde as pessoas se recusavam a usar preservativo, e olha que máscara é uma coisa muito mais simples, então realmente não tem motivo para não usar. A gente precisa conscientizar as pessoas de que o uso de máscara protege a nós e protege os nossos entes queridos, protege o próximo, e realmente não custa nada. Então é uma medida importante, não é uma medida milagrosa, não é que se você usar máscara você não vai pegar, mas é uma medida importante. E também, ainda mais importante, é evitar aglomerações de pessoas. Então agora que a gente tem as festas de fim de ano, a gente precisa pensar bem se a gente realmente tem condições de reunir famílias grandes em volta de uma mesa, num local fechado para comer e beber, porque as pessoas vão ter que tirar a máscara e vão ficar muitas horas confraternizando. Talvez seja melhor a gente reduzir bastante o Natal e o Ano Novo desse ano. Nós tivemos mais uma vez problema. Doutora Natália, vamos retomar aí para concluir a nossa conversa com ela de recomendação agora para o final do ano, época de festas, está chegando, a gente falava inclusive que tem Black Friday, que normalmente provoca aí aglomerações em lojas, estabelecimentos comerciais, algumas ruas comerciais. Doutora Natália, eu estava aproveitando para lembrar disso também, das compras, não é? Que a gente vê a cidade se preparando para aquelas áreas em que tem maior concentração, até esse risco nós temos, né? Black Friday chegando aí. Nossa, Denise, Black Friday, nem lembrava disso, tem razão. Compras online, gente. Esse ano é o ano das compras online. Não vale a pena se aglomerar em lojas, isso é muito perigoso. Realmente, bem lembrado, Denise. Exatamente, a compra também dos presentes e depois vem as festas. Tomar muito cuidado, né? É isso. Com certeza, muito cuidado, respeitar as medidas e, quem sabe, essas vacinas chegando com uma eficácia tão boa servem de esperança justamente para a gente conseguir a colaboração do pessoal, de falar, gente, tá chegando, não Aguenta vamos mais um morrer na pouquinho. praia, daqui a pouco a gente vai ter boas vacinas e isso tudo vai acabar. Conversei com Natália Pasternak, microbiologista, fundadora e presidente do Instituto Questão da Ciência. Doutora Natália, muito obrigada, uma boa tarde. Obrigada a você, Denise.